Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Bom dia a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Mais um culto online, um momento diferente na vida da igreja, pelo período que estamos vivendo, mas a certeza que o Senhor, através do teu Espírito, está em cada lugar onde o povo dele está se reunindo. Então você na tua casa, com a tua família, nós queremos te dar um abraço, mesmo que virtualmente, sinta-se em casa, em nosso meio, e nós convidamos então para que você, nesse momento, possa cultuar o Senhor de todo o teu coração. Nós sabemos que Deus ele está no controle da história da humanidade. Esses dias difíceis que estamos vivendo, o Senhor não se afastou de nós, Ele está conosco. Por isso eu quero que você, da tua maneira, louve ao Senhor, cultue o nome do Senhor e que possamos então, nesse culto online, estarmos, apesar de distante fisicamente, mas estarmos juntos em espírito de oração, como o povo do Senhor unido. Eu convido para que você abra a palavra do Senhor no livro de Salmos, o Salmo 138, nós faremos a leitura. Esse é um salmo que expressa ação de graças pela fidelidade de Deus, e nós não podemos, em hipótese alguma, tirarmos isso do nosso coração. É o Salmo 138. Apesar de ser um cenário difícil, eu convido para que nessa leitura você faça essa leitura como sendo uma oração inicial ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei de todo o coração, cantarei louvores a ti diante dos deuses. Inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome, por teu amor e fidelidade. Pois engrandeceste o teu nome e a tua palavra acima de tudo. No dia em que clamei, tu me respondeste e me deste vigor, fortalecendo minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora o Senhor seja sublime, ele atenta para o humilde, mas conhece o arrogante de longe. Embora eu enfrente angústias, tu me vivificas. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua mão direita me salva. O Senhor cumprirá seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. É essa, então, a nossa certeza que temos. Ação de graças pela fidelidade desse Deus que está presente, um Deus que não se ausenta, e é um Deus que nós vamos agora falar com Ele. Eu convido para que você, então, feche os teus olhos, você que pode agora. Vamos falar com o Senhor. Deus, obrigado, Pai,
Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela salvação que temos em Cristo Jesus. E nós queremos agora dizer, Pai, através desse culto, que nós amamos o Senhor, ó Pai. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece aquilo que está dentro de cada um de nós. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo visite, Pai, todo aquele que está assistindo esse culto agora, Pai, trazendo, de fato, essa certeza da Tua presença, do Teu amor sobre a vida dessa pessoa, Deus. Talvez nós tenhamos pessoas que estejam apavoradas com o cenário. Eu peço que o Senhor esteja levando a Tua paz e tranquilizando o coração do Teu povo, Deus. Peço também por aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, esse culto, e elas estão agora, que não são membros da igreja, que estão conhecendo a igreja, visite também essas pessoas, ó Pai, com o Teu toque de graça. E eu peço, ó Pai, que nós possamos então manter, em qualquer cenário, seja um cenário bom, um cenário difícil, essa gratidão ao Senhor, ó Pai, porque qualquer situação que nós iremos enfrentar é infinitamente menor daquilo que o Senhor é para nós, Pai. Por isso nós queremos dizer que nós amamos o Senhor e aceite esse louvor que nós iremos agora entoar, Pai. É de coração pecadores, de coração que de fato busca viver a Tua palavra. O Senhor conhece o nosso coração, por isso também nós pedimos, ó Pai, perdão dos nossos pecados, nós abrimos nosso coração e pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê um arrependimento para que possamos confessar os pecados todos os dias, ó Pai. Nos ajude a mantermos uma vida de intimidade com o Senhor. Então nós consagramos esse culto ao Senhor e pedimos que o Teu Espírito Santo, que não está preso num templo, ele possa estar livre visitando cada pessoa que está assistindo agora nesse momento. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos continuar adorando nosso Deus. E a gente vai começar cantando uma música de comunhão. Você deve estar se perguntando, como é que pode ter comunhão se a gente está todo mundo separado, cada um na tua casa? É possível sim, gente. É possível ter comunhão. Você pode ligar para alguém, você pode mandar uma mensagem. A comunhão continua existindo, amém? Nessa primeira música eu queria que você... Geralmente eu pediria para você abraçar um amigo seu, né? Mas como cada um está na tua casa, vou pedir para você mandar uma mensagem. Manda uma mensagem durante a canção, durante a música. Manda uma mensagem de comunhão, uma mensagem de adoração ao nosso Deus. Compartilhe o vídeo com alguém. Se mexa, faça alguma coisa durante essa música para a gente incentivar essa comunhão mesmo distante. Amém? Beleza. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Aleluia. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia, que nunca falte mesmo, amém? Legal.
estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado a que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Só as mulheres. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Todos. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Amém. Eu convido para que você abra a palavra de Deus, 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 a 18. Esse momento agora do culto é o momento que nós iremos interceder. Só que antes da intercessão, nós iremos fazer a leitura desse texto. É um texto que nos dá esperança, nos dá confiança. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não nos desanimemos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Então, esse momento agora, você aí na tua casa, se você estiver com alguém, você pode orar com essa pessoa, mas
pedir para que você ore em relação a essa pandemia, para que a cura do Senhor visite a humanidade. Deus, ele pode cessar a circulação desse vírus simplesmente com a palavra dele. Então nós vamos orar para a cura do Senhor ser feita sobre a humanidade, mas Deus, ele pode usar que essa cura venha através de uma vacina, que os pesquisadores estão buscando, através de medicamento, mas que o Senhor dê sabedoria para que as pessoas que estão pesquisando e buscando, de fato, uma forma de tratar, consigam encontrar a cura para essa pandemia que vem tirando a paz, vem tirando, de fato, a alegria das pessoas. Peço também para que você esteja orando pela nossa nação, pelo nosso Brasil, para que o Senhor conduza de maneira pacífica esse momento e que a boa mão do Senhor esteja sobre a nossa nação, livrando das pessoas da morte, dessa enfermidade, livrando também a questão do desemprego, das coisas que estão acontecendo, das coisas que nós constantemente estamos vendo no jornal. Pedimos também que o Senhor que você esteja orando em relação à igreja, à vida da igreja. São tempos únicos na vida da igreja. Tempos onde nós nunca experimentamos isso, de nós não podermos cultuar em comunidade, mas que você ore pela liderança das igrejas, para que o Senhor traga sabedoria para a liderança, para o conselho dessa igreja, aos pastores, para que nós possamos então fazer a boa obra do Senhor da maneira que agrada o Senhor. E você também, qualquer motivo que você tenha, presente ao Senhor agora, nós iremos então falar com o Senhor nesse momento. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que está atento ao clamor do Teu povo. E nós estamos agora, Pai, diante do Senhor, apresentando esses pedidos ao Senhor, ó Deus. Dias difíceis estamos enfrentando, onde o mundo parou, Pai, praticamente. Mas nós pedimos a Tua intervenção, Pai, a Tua intervenção milagrosa para que esse vírus deixe de cessar sobre a humanidade, ó Pai. Nós sabemos que isso é possível pelo Teu poder, mas nós também sabemos que a Tua vontade é que vai ser realizada, Pai. Então nós pedimos que a Tua cura venha, seja ela através de um milagre sobrenatural, seja ela através, ó Pai, de um medicamento que será descoberto, alguma vacina, Pai. Mas em nome de Jesus, ó Pai, não permita, Pai, que esse vírus se estenda sem ter, de fato, uma cura, Pai. É isso que tira a paz às pessoas, saber que esse vírus não tem uma cura, um tratamento. Por isso nós clamamos ao Senhor, que o Senhor esteja agindo, Pai, para que todo aquele que ainda não crê no Teu nome, Pai, possa reconhecer que o Senhor veio e fez com que o milagre ocorresse em relação a esse vírus, ó Pai. Eu peço para que em nome de Jesus, ó Pai, as pessoas que estão sofrendo, ó Pai, que estão sendo está tendo contato com esse vírus, Pai, o Senhor ajuda elas, ó Pai, faça com que o seu corpo, sua imunidade seja, Pai, reforçada nesse momento, ó Pai. Ó Deus, quantas pessoas sofrendo agora, não somente no nosso país, mas no mundo todo por causa desse vírus. E eu peço que o Senhor esteja abençoando, Pai, todos os médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão na linha de frente, ó Pai, ajudando as pessoas e combatendo essa enfermidade. Ó Pai, visite com o Teu poder, ó Pai, que o Teu Espírito Santo sopre em cada corredor de hospital, para que de fato, Pai, em meio a um cenário caótico, a Tua paz possa visitar e trazer, Pai, esperança de que o melhor virá, Pai. Nós clamamos também pela nossa igreja, Pai.
pela nossa igreja, não somente aqui, a Vila Judite, mas a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, ó Pai. Que o Senhor esteja dando sabedoria à liderança de cada igreja, que o Senhor esteja dando sabedoria para que, nesse momento difícil, momento único que a tua igreja está vivendo, ó Pai, de não poder ter esse ajuntamento de pessoas, que o Senhor não permita que nenhuma ovelha saia do teu caminho, da tua palavra, Pai, mas que ela sinta abraçada pelo Senhor, ó Pai. Ó Deus, que a igreja seja relevante nesse momento, que o Senhor dê sabedoria para a igreja levar a palavra certa à humanidade, ó Pai. E a palavra certa é Jesus, ó Pai. Nós clamamos que Jesus seja manifesto no coração daquelas pessoas que ainda não creem no nome dele, ó Pai. Ó Deus, visite cada membro da nossa igreja, Pai. As pessoas que estão assistindo agora, eu peço, Pai, que o Senhor esteja visitando, trazendo, Pai, a solução para esses pedidos que foram apresentados, ó Pai. Nós sabemos que não existem impossíveis ao Senhor, mas nós entendemos que a Tua vontade é sempre melhor do que aquilo que nós pedimos. Por isso, que a Tua vontade visite cada vida agora, Pai, e que essa pessoa tenha paz no Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor sejam com todos vocês, com todos nós, conforme já anunciado, né, aqui. Não há nenhuma novidade nisso, né, um tempo diferente que nós estamos vivendo, enfrentando. Tudo isso de alguma forma nos desestabiliza, nos desinstala de alguma forma, mas nós continuamos com o nosso coração firmados no Senhor, focados no Senhor, na certeza de que Ele está cuidando de nós. Deus não perdeu o tempo da história, Deus não deixou de ter o controle sobre todas as coisas, por isso nós podemos continuar colocando a nossa confiança, a nossa esperança nele, na certeza de que Ele tem cuidado de nós. Nós estamos comemorando 54 anos de existência, 54 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Vila Judite, uma alegria para nós, um privilégio, mesmo num momento como esse, a gente poder olhar para a história e perceber que até aqui o Senhor cuidou de nós, até que Ele sustentou essa igreja que é dele, por isso a nossa gratidão a Ele e o nosso louvor ao nome do Senhor, que tem, de fato, sido o Senhor absoluto dessa igreja. No domingo passado nós conversamos um pouquinho sobre as marcas de uma igreja tocada pelo Espírito de Deus, marcas de uma igreja que é guiada pelo Espírito de Deus. Nós queremos dar sequência a esse tema hoje, nessa manhã, pensando esse tema a partir da igreja primitiva, uma igreja que foi visitada pelo Espírito de Deus de uma forma especial também. E nós queremos pensar esse tema de uma igreja alcançada pelo Espírito de Deus, refletindo também sobre a nossa própria realidade. O que é que nos espera o presente e o futuro aqui na igreja de Vila Judite? Nós não temos todas as respostas, mas nós temos algumas expectativas no nosso coração. E como igreja, para nós é inegociável que essa igreja continue sendo movida, conduzida pelo Espírito de Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, é isso que nós estamos buscando como liderança também. Que tudo aquilo que nós viermos a fazer, tudo aquilo que tem a ver com as nossas atividades, os nossos programas, o nosso jeito de ser como igreja, seja um reflexo da vida do Espírito sendo derramado sobre cada um de nós. Ai de nós, irmãos, se como igreja, em algum momento, por algum motivo, nós deixarmos de sermos animados por esse Espírito vivificador, deixarmos de ser conduzidos por esse Espírito da vida, que Deus nos livre disso. Por isso, nessa manhã, nós queremos refletir sobre essas marcas, não apenas olhando para a igreja lá atrás, no passado, mas pensando como é que essas marcas também podem ser reais, podem fazer parte da nossa realidade aqui como igreja de Vila Judite. Tá bom? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. O livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 42 até o versículo 47. Conforme já falei também na semana passada, se você olhar um pouquinho antes desses versículos, ainda no capítulo 2, você vai perceber que houve aqui um momento extremamente marcante para a vida da igreja, que foi a descida do Espírito, um momento que nós conhecemos como Pentecostes. E esse momento, de fato, mudou a história daquelas pessoas, daqueles homens, daquelas mulheres, daquela igreja que estava nascendo. E essa igreja, então, passou a ser fruto desse agir
de Deus, esse agir do Espírito na vida da igreja. E é por isso que esse texto para nós então é tão significativo. Olhar para essa igreja para nós é tão significativo. Nós queremos então meditar nesse texto nessa manhã. O versículo 42 foi o que eu meditei com vocês na semana passada e diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu quero meditar com os irmãos a partir do 43 nessa manhã, que diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Deus nos abençoe, abra o nosso entendimento, abra os nossos corações para a meditação que faremos nesse texto. A primeira marca que eu percebo aqui, e ela está já aí no versículo 43, eu peço que você vá me acompanhando aí com a sua Bíblia aberta, que a gente percebe já inicialmente no versículo 43, é que a primeira marca que nós encontramos aqui é o temor. Nós estamos diante de uma igreja que podia, de fato, ser descrita como uma igreja cheia do Espírito, porque era uma igreja que temia o Senhor. Em cada alma havia temor. Guarde bem essa palavra. Nós precisamos, de alguma forma, entender um pouco do significado desse termo, que às vezes acaba gerando uma certa confusão na nossa compreensão. E na época, inclusive, quando a gente estuda um pouquinho do contexto do Novo Testamento, a gente percebe que havia a proclamação de outros deuses. Era muito comum se falar em vários deuses até, e algumas características desses deuses são interessantes para a nossa reflexão nesta manhã. Especialmente quando a gente fala sobre o temor, especialmente quando a gente traz à tona esse tema do medo. Porque quando a gente fala sobre temer a Deus, nessa relação com Deus que pede dos seus seguidores o temor, a gente precisa pensar que esse texto foi escrito, então, e quando Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, ele escreve a essa igreja, ele compartilha esse tema exatamente fazendo uma contraposição entre o que é temer a Deus de fato e o que é que se entendia como temor na época. Porque uma relação com qualquer outra divindade, ainda que nós não acreditamos, é claro, em outra divindade, nossa fé é monoteísta, mas para a época essas outras divindades eram comuns e qualquer relação com essas outras divindades ela se estabelecia em muitos casos a partir do medo. O medo era uma realidade muito comum na época, uma realidade que assolava o coração das pessoas e é esse medo que inclusive motivava as pessoas para o relacionamento com as suas divindades. Medo especialmente do castigo, medo da punição. Havia uma realidade, portanto, que era colocada diante das pessoas e as levava a uma relação quase de obrigação, tomadas pelo medo de em algum momento serem punidas ou serem castigadas por essa divindade. Quando Lucas, ao escrever aqui a essa igreja, a igreja primitiva, ele fala sobre temer a Deus, ou quando essa igreja demonstra essa marca do temor, como sendo uma marca de alguém que é guiado pelo Espírito de Deus, a gente percebe que ele está falando de um outro tipo de temor. Ele não está falando sobre medo. Ele não está falando sobre medo do castigo, medo da punição ou qualquer outra coisa nesse sentido. Ele está falando exatamente sobre reverência. Ele está falando sobre um temor piedoso. Ele está falando sobre um temor que reconhece na pessoa de Deus aquele que deve ser adorado, que reconhece na pessoa de Deus aquele que deve ser honrado. É esse temor piedoso que, ao invés de criar uma distância e uma relação distorcida, aproxima e provoca no coração dos seus adoradores o desejo de se curvar, o desejo de se prostrar em devoção diante desse Deus que é todo-poderoso, que é soberano. Existe uma atitude de reconhecimento. Essa igreja cheia do Espírito de Deus, ao olhar para o Criador, ao olhar para o Pai soberano, ela respondia a essa relação se dobrando, honrando a esse Deus, se curvando em devoção à pessoa desse Deus. É exatamente isso que Lucas está descrevendo aqui. Portanto, o convite para nós
não é que a gente estabeleça uma relação com Deus também a partir do medo do castigo, medo da punição, ou por conta desse medo que aprisiona, ou por conta desse medo que nos leva, às vezes, a desenvolver uma fé por meio da obrigação. Não é isso que Lucas está dizendo. Lucas está nos convidando, a partir do olhar para a igreja primitiva, a estabelecermos uma relação de temor, mas um temor que move o nosso coração em direção a Deus. Um temor que nos leva a nos colocarmos numa posição de adoradores, numa posição de gente que se prostra diante da presença de Deus, porque reconhece na sua pessoa o Senhor absoluto, reconhece na sua pessoa aquele único que é digno de ser adorado, o único que é digno de ser louvado, reconhece nessa relação a liberdade necessária para se aproximar desse Deus, a partir de um novo e vivo caminho, a partir da possibilidade de um véu que foi rasgado, e diante desse Deus, poder chamá-lo de Pai, poder chamá-lo de Senhor, poder chamá-lo de Paizinho querido, e, portanto, estabelecer uma relação de piedade, uma relação que se estabelece através de um temor piedoso. Agora, perceba ainda o que é que o temor provoca. No mesmo versículo, no versículo 43, está dizendo que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ou seja, essa relação, a partir do temor piedoso, levou também essa igreja a uma sensibilidade especial em relação aos sinais do reino de Deus. Até então, talvez isso não fosse tão perceptível, talvez até um momento esses prodígios não fossem notados, mas a partir do Espírito de Deus derramado sobre essa igreja, a partir dessa relação que se estabelece por um temor piedoso, que nos leva à posição de adoradores, eles começaram também a se tornar uma igreja mais sensível aos sinais do reino, uma igreja mais sensível a experimentar e a presenciar os prodígios que estavam diante deles. Então, o nosso desafio como igreja de Vila Judite, que completa 54 anos e tem mais uma longa história pela frente, é também, de alguma forma, olhar para essa relação que se estabelece a partir do derramamento do Espírito e repensar a sua relação com os sinais e com os prodígios que estão diante de nós. Porque às vezes me parece que nós vamos nos tornando um pouco céticos em relação àquilo que Deus está fazendo. Ou me parece às vezes que o nosso coração vai se endurecendo. Nós vamos talvez perdendo um pouco a sensibilidade, os nossos olhos parece que perdem a capacidade de enxergar. Às vezes nós vamos relativizando um pouco as nossas experiências, sem que a gente note, talvez vá se instalando no nosso coração uma certa incredulidade oculta. E aí Deus age e a gente não reconhece, Ele mostra e a gente não percebe, Ele revela ou se revela e a gente não vê, Ele oportuniza experiências para a gente, mas a gente às vezes põe em dúvida, porque às vezes os nossos olhos estão fechados. Porque talvez o nosso coração esteja precisando também do derramar desse Espírito. Os sinais e os prodígios estão diariamente diante de nós, irmãos. O mesmo Deus que agia nessa igreja, o mesmo Deus que derramou do seu Espírito sobre a vida dessa igreja, está presente, tem conduzido a Igreja Presbiteriana de Vila Judite, tem derramado do seu Espírito sobre nós. Às vezes as pessoas perguntam, onde é que estão os sinais? Muita gente já falou comigo sobre isso, não sei se já falaram com você também a respeito. Pastor, parece que quando eu leio a Bíblia, os sinais e os prodígios são mais claros. E parece que nos nossos dias a gente não consegue perceber. Eu posso te afirmar com toda certeza que os sinais e os prodígios estão diariamente diante de nós. Talvez seja a ausência desse temor piedoso que tem, como eu disse, roubado um pouco da nossa percepção, da nossa sensibilidade, gerando endurecimento do nosso coração, talvez cegando os nossos olhos e nos impedindo de perceber aquilo que Deus está fazendo. Deus está agindo todos os dias. Todos os dias Deus tem colocado a sua mão de poder sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem colocado a sua mão de poder sobre a tua família. A tua família é um milagre. O teu casamento é um milagre. A tua relação com os teus filhos é um milagre. Tudo isso são sinais de que o reino de Deus já está estabelecido entre nós. Mas falta-nos, às vezes, esse temor piedoso que tanto marcou a vida dessa igreja. E a minha oração pela minha vida, pela tua vida, nesse momento de festa para nós, em relação à vida da nossa igreja, mas num momento também tão conturbado da nossa história, a minha oração é que nos tornemos uma igreja cada vez mais cheia do Espírito, uma igreja cada vez mais cheia de homens e mulheres que temem a Deus,
que se dobram diante de Deus, que reconhecem em Deus o Todo-Poderoso, o Soberano, aquele que tem cuidado das nossas vidas. E a minha oração também é para que você comece a perceber em cada detalhe da sua vida os sinais e os prodígios que Ele continua, de alguma forma, comunicando à sua igreja. Mas, em segundo lugar, a segunda marca que eu percebo aqui no texto é a fé. O texto diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, e aí ele continua no versículo 45. Então perceba essa ideia da crença aqui, que é colocada como central aqui no versículo 44. É a crença que tornava a reunião daquela igreja possível. É a crença que tornava possível as relações, mesmo em meio à adversidade. É a crença que tornava possível o atendimento à necessidade das pessoas, conforme está descrito aqui no versículo 45 também. Portanto, uma igreja que é visitada pelo poder do Espírito, naturalmente é uma igreja que manifesta a fé. Mas deixa eu fazer alguns comentários com você sobre a fé. Nós precisamos resgatar o princípio da fé como movimento. A fé não é estática, irmãos. A fé é um movimento de Deus nos nossos corações. A fé é aquilo que nos move. A fé, quando é descrita na Bíblia, ela é descrita também como uma fé viva, que produz frutos, que produz boas obras, que produz vitalidade para a igreja. Mas a gente percebe, às vezes, nos nossos dias, uma fé estática, uma fé, às vezes, vazia, uma fé apenas de discurso, sem relação com a vida. Às vezes, me parece que até com uma certa distância da vida como ela deve ser. Não é isso que essa igreja estava experimentando. A partir do movimento do Espírito derramado sobre eles estavam experimentando uma fé viva, poderosa. Uma fé estática tende ao nominalismo. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, tiveram acesso a esses dados. Cresce a cada dia o nominalismo na igreja evangélica brasileira. Nominalismo é o termo que nós usamos para quando nos referimos a uma fé que é proclamada apenas como um discurso, mas que não mostra os seus frutos. Uma fé que é proclamada apenas a partir dos nossos ritos aos finais de semana, mas que também não mostra nenhum fruto. E esse movimento tem crescido porque me parece que a nossa fé está cada dia mais estática, mais sem vida. E a nossa oração é para que o Espírito de Deus também nos visite, para que a nossa fé seja vivificada, para que a gente possa ser instrumento de Deus, que a partir da nossa fé responde às questões que nós estamos enfrentando nesse momento. Que a igreja de Vila Judite, nos seus 54 anos, e no tempo que tem pela frente, que ela possa ser uma expressão, que ela possa expressar essa fé viva que procede do trono da graça de Deus sobre nós, a partir do Espírito que é derramado. E assim, então, a gente possa demonstrar essa fé que está para além do nominalismo. Uma fé que está para além das nossas crendices. Uma fé que está para além dos nossos pensamentos positivos quando passamos por tribulações. Uma fé que nos tira do centro do favor de Deus. Tem gente que confunde fé com o favor de Deus, se colocando a si mesmo no centro da ação de Deus e se achando o centro do universo em relação a todas as coisas. Que Deus nos livre desse tipo de fé. Desse tipo de fé que nos leva, às vezes, para uma postura egoísta, egocêntrica, narcisista. Que Deus nos livre disso. Que, ao contrário disso, essa igreja seja marcada por uma fé que nos faz caminhar. Uma fé que nos move. Uma fé que nos move em direção à vontade de Deus e ao coração de Deus. Uma fé, como diz no texto, que produz atenção especial com os necessitados. Eu falei isso na semana passada e eu quero reforçar. Irmãos, nós estamos diante de uma grande oportunidade. Nos é dada por Deus uma grande oportunidade de nos nossos dias, a gente ter um olhar mais compassivo em relação àqueles que estão sofrendo à nossa volta. Essa igreja era assim. Eles iam até situações extremas de venderem as suas propriedades, à medida, diz o texto, à medida que alguém tinha necessidade. Que Deus nos torne mais sensíveis aos necessitados da nossa comunidade, mas também aos necessitados que estão à nossa volta. Aliás, essa semana, eu louvo a Deus por essa igreja, essa semana, em parceria com o conselho da igreja, o nosso Ministério de Serviço Social tomou a frente aí, está desenvolvendo uma ação, vocês devem ter já recebido isso aí pelo WhatsApp da nossa igreja, está desenvolvendo uma ação para que aqueles que estão precisando de alguma coisa nos dias que nós estamos enfrentando, façam contato então com esse ministério, para que a gente tente como igreja de alguma forma atender as necessidades daqueles que estão sofrendo. Esse é um sinal de uma fé viva, uma fé que se importa com os necessitados. Mas eu também não posso falar sobre uma fé que
de alguma forma toca a vida dos necessitados, sem refletir um pouco com você sobre o tempo que nós estamos vivendo, onde muitos que passam por necessidades preferem se esconder da comunidade. Em nome talvez de um discurso triunfalista, ou talvez em nome do medo de ser julgado, nós percebemos também no dia a dia, no cotidiano da igreja, que existe muita gente que diante das suas necessidades prefere às vezes o silêncio, porque talvez não encontrou na comunidade um lugar suficiente para dizer das suas dores, para falar das suas necessidades, para confessar os seus fracassos e para livremente poder dizer, eu preciso de ajuda. Esse lugar aqui, a partir do que ele significa, a partir dos princípios bíblicos que estão diante de nós, deveria ser o lugar por excelência, onde a gente teria maior liberdade para falar, às vezes, das nossas dificuldades. Mas tem tanta gente, às vezes, passando necessidade que prefere o silêncio. E se você é uma dessas pessoas, eu quero te desafiar também nessa manhã. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são as suas necessidades. Mas quando nós falamos de uma comunidade do reino de Deus, uma comunidade movida pelo poder do Espírito de Deus, é aqui que você precisa encontrar liberdade para falar das suas dificuldades, das suas lutas, para que então a gente possa de alguma forma tentar atendê-lo, tentar socorrê-lo, porque isso faz parte da nossa identidade, faz parte daquilo que nós somos como igreja. Eu oro todos os dias, irmãos, tenho orado por isso, para que nós encontremos aqui nessa igreja um ambiente onde a gente possa partilhar as nossas necessidades. Não se cale diante das suas lutas. As suas lutas não significam que falta-lhe fé. Não se cale diante das suas necessidades. As suas necessidades não significam que você está em pecado. Não se cale, compartilhe. Procure um irmão de fé, um irmão de caminhada. Procure a liderança da igreja, os pastores, seja lá quem for. Mas abra o seu coração, fale das suas necessidades. Nós queremos desenvolver essa fé viva a partir daqueles que estão necessitados, como eu disse, no meio da nossa comunidade, mas também na nossa cidade e por onde quer que Deus nos colocar. Em terceiro lugar, a terceira marca que aparece aqui no texto é a lealdade. Nós falamos rapidamente sobre isso na semana passada também, sobre a ideia de perseverança e o quanto o tema da perseverança ele é sinônimo aqui na Bíblia de lealdade. Uma igreja que persevera é uma igreja que permanece leal, que permanece fiel a Deus. É o que diz o versículo 46, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eu quero meditar com você rapidamente nesse ponto, pensando numa lealdade que gera pelo menos 3 características que aqui estão. Lealdade que gera alegria. Lealdade a Deus, fidelidade a Deus, que gera no nosso coração alegria. Mas quando eu falo sobre alegria, eu não estou falando sobre a ausência de tristezas. A alegria ela pode ser celebrada, ela pode ser experimentada na vida, ainda que a tristeza tome conta do seu coração. A igreja sabe, nós temos passado por dias difíceis na minha família, com a saúde da Aline, e um dos sentimentos que nós temos experimentado diariamente, de forma dura, às vezes amarga, é a tristeza. Mas como é bom, mesmo em meio à tristeza, que às vezes aperta o nosso coração, ainda assim, poder olhar para as circunstâncias e poder se alegrar pelo fato de termos um Deus que está cuidando de nós. Portanto, a alegria na Bíblia ela não é uma contradição ou um contraponto com a tristeza. Ainda que a tristeza tome conta das nossas vidas, ainda que a tristeza seja uma realidade para nós, assim como era para a igreja primitiva, que passava por um momento de extrema dificuldade, de extrema perseguição, eles estavam pagando com a sua própria vida pela sua fé. Ainda assim, quando Lucas foi registrar as características dessa igreja, ele encontrou no meio daquele povo perseguido, daqueles que estavam perdendo seus familiares, daqueles que estavam sofrendo até as últimas consequências. Ao anotar essas características, ele conseguiu ainda assim perceber uma igreja alegre, porque a alegria é fruto de contentamento. A alegria não é fruto de alguma virtude que a gente possa desenvolver, mas é fruto do Espírito que é derramado sobre nós. A alegria é para nós um presente do próprio Deus e ela pode ser experimentada, como eu disse, mesmo que a tristeza faça parte do nosso cotidiano. Portanto, em dias como este que nós estamos vivendo, é possível ainda assim a gente dizer e afirmar e proclamar e confessar que ainda assim
nós nos alegraremos em Deus, que a nossa alegria vem do nosso Senhor, que nós temos contentamento a partir da pessoa de Deus que é derramada sobre a vida da sua igreja. Portanto, eu quero te desafiar também a encontrar alegria. Não essa alegria que se confunde com a alegria dos nossos dias ou do nosso contexto, porque essa é uma alegria que está presa às circunstâncias. A alegria que o Lucas está dizendo aqui é de uma igreja que era alegre apesar das circunstâncias adversas. Falando em adversidade, uma outra característica dessa lealdade, que essa lealdade gerava, era o louvor. O texto diz, a partir do versículo 47, que essa igreja também louvava a Deus. Louvor aqui como expressão de amor apesar das circunstâncias. Toda vez que você encontrar a palavra louvor na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, eu quero te desafiar a pensar que ali, diante daquele homem que está escrevendo sobre louvor, como penso no salmista, por exemplo, está ao lado daquele coração pronto a louvar a dor, a dificuldade, a circunstância negativa, a adversidade, toda a sorte de adversidade. E é exatamente nesse contexto de adversidade que o louvor brota. O louvor brota em momentos de festa, o louvor brota em momentos de celebração, mas o louvor brota especialmente em momentos de adversidade. A palavra louvor na Bíblia é a superação da circunstância adversa. A palavra louvor na Bíblia traz a ideia daquele que consegue olhar para além das circunstâncias, porque sabe que Deus tem o controle sobre todas as coisas, e ainda que tudo pareça contrário, contraditório, difícil, ele ainda consegue, apesar de todas as circunstâncias, louvar o nome do Senhor. Foi o que nós cantamos aqui agora há pouco. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Essa música é muito coerente com o tema do louvor na Bíblia, porque o louvor está amarrado à ideia das circunstâncias, e nós somos desafiados a louvar mesmo diante da adversidade. Louvor que expressa confiança, louvor que expressa descanso em meio à luta, louvor que expressa a ideia de espera e da certeza de que Deus está cuidando de nós. Mas além da alegria e do louvor, a lealdade a Deus tornava possível o testemunho. Veja comigo mais uma vez aí, o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. As pessoas ao entorno da igreja primitiva olhavam para aquela igreja. E mesmo diante de toda a dificuldade que aquela igreja enfrentava, eles conseguiam olhar para aquela igreja e notar alegria, louvor e contentamento. Nós estamos diante de uma crise, irmãos. E as pessoas vão olhar para nós, como cristãos, a partir da maneira como nós nos portamos diante da crise. É a maneira que nós nos portamos diante da crise que vai definir o nosso testemunho nos dias que nós estamos vivendo. E nós temos uma escolha a fazer. Vamos optar pela murmuração? Vamos optar pela tendência dos nossos dias e nos deixarmos abater a ponto de não conseguir expressar nenhum tipo de esperança, de contentamento, de alegria e de louvor? Nós temos uma escolha diante de nós. E a partir do momento, assim como fez a igreja primitiva, a partir do momento que nós reagimos na crise com alegria, com louvor ao nome do Senhor, com contentamento, com esperança que não nega nenhuma das dificuldades que estão diante de nós, então as pessoas vão poder olhar para nós, para a nossa fé, e isso vai servir como um grande testemunho a respeito do Deus a quem nós amamos e servimos. É a nossa postura diante do caos, é a nossa postura diante da tempestade que vai falar a respeito da comunidade que nós somos. Mas muito mais do que isso, vai falar a respeito do Deus que nós servimos e a respeito do Deus que nós amamos. Se nós temos uma oportunidade de atendermos os necessitados nos dias que nós estamos vivendo, nós temos também uma grande oportunidade de testemunharmos a respeito daquele em quem nós colocamos a nossa confiança, a respeito daquele a quem nós colocamos a nossa fé, o nosso amor e toda a nossa esperança diante do quadro que está diante de nós. Eu quero terminar falando dessa quarta marca, a quarta e última marca de uma igreja cheia do Espírito, portanto, irmãos, é o que aparece aí no final do versículo 47. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa marca, portanto, é a marca da participação da igreja de Deus na sua missão. Participação do povo de Deus na missão de Deus. É para isso que Deus nos chama.
Essa igreja, a igreja primitiva, ela era presenteada por presenciar a salvação. Onde Deus está presente, a salvação é uma realidade. O termômetro da presença viva do Espírito no meio da igreja é a salvação. Que Deus nos dê também a graça de presenciarmos nos nossos dias, como uma igreja cheia do seu Espírito, a conversão de muita gente, a salvação de muita gente sendo tocada por essa graça salvadora, que muda a nossa realidade, muda a nossa história. Eu oro por cada um de nós, eu oro por essa igreja, para que essa igreja seja também uma igreja que presencia no seu dia a dia a possibilidade de perceber uma pessoa sendo alcançada por esse poder salvador de Deus. Que assim como a igreja primitiva foi presenteada com essa dádiva, que sejamos também, como igreja de Vila Judite, nos próximos anos, presenteados com a oportunidade de testemunharmos a salvação na vida de tanta gente que há de se chegar a essa comunidade. É isso que eu tenho pedido ao Senhor. E é para isso que nós existimos como igreja também, para testemunhar a salvação de Deus. E a partir daí, trabalharmos também para ajudar essas pessoas na caminhada do discipulado. Que assim seja, como igreja do Senhor aqui da Vila Judite. Irmãos, que essa mensagem fique gravada no seu coração. Que como igreja do Senhor, igreja de Vila Judite, que essas marcas do Espírito também estejam sobre nós. Que a gente possa também desenvolver aqui esse coração que teme a Deus. Que a gente possa desenvolver essa fé viva. Que a gente possa desenvolver essa lealdade que nos leva à alegria, ao louvor e ao testemunho. E que a gente possa, no dia a dia, no cotidiano, presenciar essa ação salvadora de Deus, salvando o pecador, salvando o perdido, nos dando o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo à nossa volta. Em nome de Jesus, que seja assim. Amém e amém. Nós queremos ter um tempo agora, irmãos, quero convidar aqui o pessoal da música. Nós queremos ter um tempo de gratidão. Nós falamos sobre o tempo que nós estamos vivendo, sobre as dificuldades que estamos enfrentando, mas ainda assim, ainda num dia como esse, um dia que nos remete a tantas lutas e dificuldades, nós precisamos olhar também para a história dessa igreja. 54 anos. Não são 54 dias, nem 54 meses. São 54 anos. Quanta coisa boa Deus já fez no meio dessa igreja. Quanta gente aqui já não foi, de alguma forma, alcançada por esse evangelho, que é o evangelho da graça de Deus. Nós queremos reconhecer isso diante de Deus nesse momento. Nós queremos agradecer ao Senhor. Quero convidar você para, nesse momento, aí na sua casa, colocar o seu coração diante de Deus e dizer: Senhor, muito obrigado por essa comunidade a qual eu tenho crescido, aprendido sobre o Senhor, aprendido com os irmãos. Nós queremos ter um tempo de gratidão. Quem sabe você pode colocar aí nos recados que aparecem, nas mensagens que você tem acesso aí, motivos de gratidão pela vida da igreja. Mas mais do que isso, não se distraia só com o recado que você vai colocar. Nesse momento, vamos erguer um tributo ao nome do Senhor. Vamos dizer a Ele: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui essa comunidade tem sido uma possibilidade, porque o Senhor tem sido fiel. Enquanto ouvimos essa canção que fala sobre a igreja que nós sonhamos, você pode colocar a sua vida aí diante de Deus. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito mediador. Um povo justificado pelo sangue do Salvador. Um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé,
mesmo, um só Espírito, e te adoro. Um povo justificado pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Sim, Senhor, uma só fé, um só amor, a certeza de um povo justificado pelo sangue daquele que é o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor, porque assim o Senhor tem conduzido o teu povo nesse lugar. Nossa gratidão a Ti, Senhor, por esses 54 anos. Nosso louvor a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado essa igreja nesse lugar. Nossa gratidão ao Senhor, porque tantas e tantas pessoas, alguns que já passaram por aqui, outros que ainda estão aqui conosco, têm sido de alguma forma alimentados pela Tua palavra aqui nesse lugar. Aqui têm aprendido do Senhor, têm aprendido sobre a vida em comunhão com tantas e tantas irmãs tão queridos e queridas. Nossa gratidão a Ti. Nós confessamos que o Senhor, de fato, é o soberano sobre essa igreja, é o Senhor dessa igreja, é Deus sobre essa igreja. E por isso a nossa gratidão, o nosso reconhecimento de que todos esses anos só foram possíveis porque a Tua fidelidade é sobre nós. Ai de nós, Senhor, se o Senhor não estivesse indo à frente das nossas vidas nesse lugar. Nós nos derramamos em gratidão a Ti, Senhor. E nós Te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem conduzido cada um de nós, tem conduzido o trabalho que aqui é realizado. Pai, nos dias que nós estamos vivendo, nós clamamos também pelo derramar do Teu Espírito sobre nós. Nós queremos ser uma igreja cheia do Teu Espírito, Senhor. Portanto, que se veja em nós, ó Pai, esse temor piedoso que nos coloca de joelhos diante da Tua presença. Pai, que se veja diante de nós, se veja no nosso meio também uma fé viva, Senhor. Uma fé que torna possível relações de acolhimento, de atendimento àqueles que estão passando por necessidades, Senhor. Pai, que também no nosso meio, Senhor, se veja, Pai, uma igreja, Pai, leal, Senhor, fiel ao Senhor em todas as coisas, Senhor. Que essa marca do Espírito seja sobre nós também, Senhor. Que a partir disso, Senhor, se veja a alegria do Senhor sobre os nossos corações, inundando os nossos corações. Que apesar das lutas, apesar das dificuldades, que apesar das tristezas, ou em meio às tristezas, que ainda assim a alegria que vem do Teu coração seja vista na vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa igreja, Senhor. Pai, que haja também em nós, a partir dessa lealdade, dessa perseverança na caminhada também, que seja visto no nosso meio também esse louvor que brota do fundo do nosso coração. Louvor que não olha para as circunstâncias adversas, não olha para as circunstâncias de tribulação, mas mesmo em meio às lutas e às tribulações, ainda assim consegue expressar um novo cântico e um cântico de louvor ao nome do Senhor. Que seja assim. E que tudo isso, Senhor, redunde em testemunho. Nós queremos, ó Pai, optar por um testemunho nos nossos dias. Queremos ser testemunho, Pai, nos nossos dias, Senhor. Pai, nós não queremos murmurar apenas, reclamar, Senhor, não. Nós queremos, Pai, ir contra, Pai, a tendência dos nossos dias. Nós queremos falar de esperança. Nós queremos viver a partir da esperança que nos conduz. E que seja assim o nosso meio. E que, além disso, como igreja cheia do Teu Espírito, como igreja viva, que a gente possa presenciar com os nossos olhos os feitos do Senhor. Que a gente possa presenciar a salvação do Senhor, alcançando a vida das pessoas que porventura virão até esse lugar. Que aqui seja um lugar de salvação. Que a Tua salvação chegue até os corações aqui nesse lugar, através da palavra que aqui é pregada, mas principalmente através do testemunho que é visto na vida de toda essa igreja, de todos os membros, todos aqueles que participam da vida dessa igreja. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te agradecemos. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor por todos sempre. Amém e amém. Que a graça de Jesus, o nosso Senhor, o amor de Deus, o Pai, e a presença viva do Espírito Santo de Deus permaneça sobre a igreja de Vila de hoje e por todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, o seu dia, a sua semana. A graça de Deus, de fato, seja super abundante sobre você, sobre toda a sua família também. Tá bom? Vamos terminar aqui agora com mais uma canção que o Marcelo e o Eloy se prepararam para nós. Fala sobre essa palavra do Senhor e a palavra que permanece para sempre. Deus abençoe. Vamos lá.
todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba o teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra